Bom, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos ler o Boa Nova, o Evolução em Dois Mundos. Nós paramos exatamente nesse parágrafo do capítulo 6, Fidelidade a Deus. As interrogativas paravam no espaço sem respostas dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago lhe dirigia nesses termos: Mestre, um amigo de Corazim, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na aventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A gente tem uma ideia muito distorcida dos propósitos superiores da vida. Todo propósito superior para nós tem que ter a cara do bem-estar que nós esperamos. Tanto é que até agora, todas as nossas esperanças nas mudanças do mundo, na perspectiva espiritual, é que algum benefício venha nos trazer. Certamente o universo ele é amplamente melhor do que as nossas condições atuais. Como hoje é amplamente melhor do que os homens da caverna, né? O prêmio do desenvolvimento da inteligência sempre vai pautar numa perspectiva de bem-estar, de desenvolvimento da criatura. Só que nós ainda estamos num limiar muito pequeno do que a grandeza da vida nos pede. E muitos aspectos para que nós possamos nos beneficiar delas, nós deveremos perder alguns traços, né, que envolvem a pequenez da vida perante os nossos anseios. A estrutura egóica da autovalorização, a necessidade de reconhecimento pessoal, ser adorado, né? Quantas perspectivas talvez nós vamos ter que abrir mão para senhorar de valores cada vez mais amplos que a vida vai nos oferecer. Então, Jesus dilatando o conceito de realidade espiritual para os discípulos, talvez compreenderam um pouco, né? A voz do apóstolo na sua confissão espontânea se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Por isso que no Evangelho tem aquelas divisões que nós até falamos aqui, né? De vez em quando ele está escrito no Evangelho: eu vos digo. Nessas expressões, Jesus está falando com a mais simples mentalidade humana, para falar no básico de uma necessidade bem superficial da realidade espiritual. Quando ele dizia, em verdade eu vos digo, já era com uma maturidade superior àquela que ele falava, eu vos digo. Já acrescia pelo menos os princípios da justiça no conceito da criatura, né? Já vazava uma visão mais profunda do que aqueles padrões mais imediatos dos valores. E quando ele falava em verdade eu vos digo, ele estava falando para espíritos muito amadurecidos.
Talvez aqueles pudessem compreender a essência espiritual. Provavelmente nas aberturas que a doutrina espírita nos dá para o entendimento, nós já estaríamos abrindo-nos para esse tipo de escuta dessa verdade. Mesmo assim, dentro dos padrões do quê? Dos valores que nós podemos ampliar, né? Porque abrangendo nossas condições mais amplas de vida, certamente isso aí é apenas uma abertura de entendimento, né? Tiago, nem todos podem compreender verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Muitas vezes as pessoas estão falando das épocas de crise, em que a maioria de nós estávamos nos planos espirituais, nos preparando para esses momentos de luz. Quantos testemunhos nós temos que dar hoje, não igual antigamente, que era levado ao circo, né? Mas um testemunho de compromisso mesmo, de postura de vida, de pensar um pouco diferente. Mesmo assim ainda somos muito tocados pela realidade da vida, nos envolvemos muito fácil com as coisas transitórias, né? Mas mesmo assim, num padrão de movimentação semanal, nós temos condições de ter uma postura diferenciada, buscarmos algo mais substancioso para a nossa vida. O maná que desceu do céu, que Moisés prometeu, é a semente da verdade espiritual que a doutrina espírita trouxe para uma alimentação espiritual, né? Uma alimentação mental mais enriquecida de valores, né? Hoje nós somos capazes de alimentar daquele maná divino e transubstanciar em vida interior, né? Na mesa da nossa própria consciência. Já conseguimos estar mais ansiosos por um alimento mais sutil. Paulo de Tarso falava que quando ele era criança ele bebia leite, né? E quando ele amadureceu ele poderia alimentar-se de um alimento mais para adultos. É o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos num prato recheado de informações novas e já somos capazes de digerir essa substância de informações e fazer disso um alimento no nosso corpo interior de forma salutar, né? Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, mas sim no Pai que aperfeiçoa, né? Como que são padrões diferentes de ver Deus, né? Antes nós só pedimos. Nossas orações são recheadas de quê? Pedidos. Quando nós começamos a pensar, quando você vai fazer uma oração e que você não pede nada, você já está no estágio melhorzinho, né? Nós já estamos saindo daquela condição de um pai que concede, de um pai que educa, que espera de nós alguma, né? Nós, muitas vezes, devemos pensar que nossas ações da vida é a resposta da oração dos pedidos das criaturas na terra, porque nós já nos transformamos em instrumentação de oração. É quando nós estamos sendo um mecanismo de auxílio divino no planeta. Imagina quando chegarmos nesse patamar, quando aqueles pedem e nós, os espíritos, procuram os instrumentos que possam ser as respostas a esses corações. E falam uma resposta até mesmo circunstancial no dia a dia, no trabalho, né? Na forma como você lida com os seres humanos, com as pessoas, né? Você começa a ser instrumentação divina para os anseios de desesperos que estão em todos os lugares, né? Não no Deus que recompensa. Quantas vezes nós estamos esperando uma resposta daquilo que nós buscamos como conquista, né? Um plano espiritual melhor,
ser reconhecido pelos companheiros da elevação, né? Sendo que nós não estamos aqui na postura daqueles que esperam recompensas naquilo que nós fazemos. Hoje nós temos que começar a colocar na nossa mente que nós não somos aqueles que precisamos esperar por algo que nós fizemos. Nós somos instrumentos naturais da ação divina na vida. Recompensa está no aprendizado. Nós já passamos a ser uma peça natural do movimento da vida, né? Nós vamos morrer para ir para um lugar melhor. Qual que é o lugar melhor? Tem algum lugar melhor do que o lugar que nós estamos agora? Né? Eu quero estar no outro planeta. Quando você estiver lá, você usufrui da possibilidade de viver lá também. Qual que é a diferença? Né? Queremos um mundo regenerado? Nós temos que ser o regenerado do mundo. Não é o mundo regenerado, é nós regenerados no mundo, né? É diferente do que ficar esperando uma mudança, né? O planeta é tão singelo, né? É tão bom tanto quanto esperamos as coisas acontecer de fora como uma recompensa, esquecendo que nós somos instrumentos, né? O Pai que aperfeiçoa. Nós vamos ser instrumentos de perfeição das criaturas, do que uma espera transformadora em nós. Imagina quando nós somos algo que possa trazer um lenitivo aos outros, um exemplo aos outros, sem esperar algo que venha de fora para nos tocar, né? Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem que ser perseverante e sem entrega. Um continuismo do ideal, da visão espiritual que nós temos. Todos os dias nós temos que levantar em sintonia com a verdade que nós abraçamos, né? Como um processo natural no nosso próprio ser. Nesse interim, todos os companheiros do apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Então, são as nossas perspectivas ideológicas, a fé ideológica. É uma contemplação. Certamente, quando você está com a mente mais tranquila, todas as coisas merecem a nossa percepção, né? Porque por que eu não tenho sensibilidade para ver as coisas na vida? Porque eu estou sempre preocupado demais, estou sempre cheio, né? E sendo que todas as expressões, mesmo as que o homem cria, merecem de nós um olhar mais límpido, né? Porque todos os objetos têm uma forma, têm uma cor, né? Com a mente mais tranquila, nós temos espaço para isso, mas nós temos tantas preocupações distantes. A gama de energia mental consumida por nós, por preocupações, principalmente por projeções futuristas, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, quantos desgastes nós temos de consumo energético mental? Para nada. Sem valor nenhum. São preocupações, e nossas preocupações com o futuro é uma completa de sintonia com os objetivos divinos da vida. Como se o futuro não tivesse dado certo. Qual que é o futuro certo de todos nós? A morte, na plenitude, nas expressões corporais, e a plenitude na realidade. Crescimento, desenvolvimento, né? Nós ficamos muito mais voltados às expressões transitórias da vida do que numa perspectiva de sintonia com a mensagem divina, que é eternamente perfeição. Olha o que Jesus está falando, né? Uma sintonia com a causa divina, com as possibilidades de engrandecimento da vida. Não, nós ficamos sempre duvidosos de que o bem vai imperar na terra,
que todos os seres do planeta Terra um dia atingirão o quê? Um patamar de evolução. Nós temos sempre que confiar na perspectiva da existência nobre, sem nos amargurarmos com coisas transitórias. Jesus viveu numa época extremamente, muito mais conturbada e primitiva do que essa que nós vivemos hoje. O primitivismo que nós temos hoje é extremamente mais sofisticado, menos, as ações humanas podem afetar mais diretamente a vida do homem do que no passado, mas a brutalidade do passado era muito pior. Quando a gente lê o livro Paulo de Estevão, que o pai de Estevão ele passa na rua, e tinha 2 soldados romanos, e ele ao passar, não ter, só de ele respeitando os companheiros, nem olhou. Os guardas foram lá chamar ele: por que você não olhou para nós e nos cumprimentou? E bateu nele, Depois de espancado, ele foi lá no mercado, comprou as coisinhas que ele tinha que comprar. Na volta tinha 2 soldados e ele falou assim: agora eu cumprimento ou não? Aí ele foi, cumprimentou, tomou pancada. Quem mandou você dirigir as nossas palavras? Você vê, hoje o respeito que os policiais muitas vezes têm no dia a dia, você cumprimenta, olha as diferenças nós, logicamente, nós já vivemos nessas situações do passado. Você vê como é que nós já aperfeiçoamos tanto o nível de padrão evolutivo. Se nós olhássemos para o passado, esse mundo está perdido. Mestre, a mão deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto do seu pai que trabalha sem cessar, no labor da grande família? Respondeu Jesus. O que nós precisamos faltar no dia a dia, senão harmonia e equilíbrio, dedicação e confiança? Mostrando que nós estamos com o Pai, alimentando sempre o propósito de fazer o melhor de nossas vidas em benefício das pessoas que estão do nosso lado, sem o tom da reclamação, da indisposição. Quantas vezes alguém pede para nós fazer alguma coisa, você já reage prontamente com um não, depois reconhece que é uma oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, E muitas vezes as pessoas olham quando a gente está fazendo como se nós já tivéssemos com aquela disposição tão natural, Mal sabe que no início já estava ali uma reação, de endurecimento do coração, Mas esse negócio é interessante, porque eu, por exemplo, eu tinha uma sombrinha que eu gostava muito, eu preservava essa sombrinha todos os dias mais, água mais pesada. Aí eu fui fazer uma acupuntura e levei a sombrinha. Estava saindo uma senhora com a ajudante dela e estava sem sombrinha, mas o carro estava mais longe. Eu falei: não, pode usar a minha sombrinha, porque eu já estou pedindo da clínica, eu uso a minha sombrinha. E enquanto eu entrei na sala, ela usou a sombrinha. Não estou dizendo que seja ela que levou, não, mas alguém levou minha sombrinha. Você predispôs, Já tem um ano, levou minha sombrinha. Tá vendo? Eu guardei tanta sombrinha, mais, especial. E foi uma ocasião especial, uma única vez. Uma única vez, linda, maravilhosa. Você vê, Você vê como é que nós somos. De que modo, porém, é de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face do mundo? Inquiriu Tadeu. É a mesma coisa que muitos espíritas falam, Como ser espírito encarnado e viver no mundo? Como que a gente pode ser um procedimento dentro da doutrina espírita de forma harmoniosa com a doutrina e ao mesmo tempo, E ele diz: em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a 2 senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes do céu.
Então ele está querendo dizer, quando a gente escuta uma frase dessa, que a gente estaria em oposição e viver bem a vida. Não. Ele está falando de valores intencionais. Né? Ser ganancioso, ser egoísta. Nós estamos falando de uma perspectiva extremamente acentuada, né? Porque a vida em si, ela é natural de viver. Uma frase dessas, mal lida, ela pode interpretar uma significação de ausência de vida material, por exemplo, né? Mas não é a ausência da vida material, a forma como nós vivemos essa vida material, né? O discípulo da Boa Nova tem que servir a Deus, servir na sua obra neste mundo. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma empresa de produtos alimentares, a gente tem que fazer o produto alimentar com o propósito de atender aos companheiros que vão usufruir dele como se fosse para nós. Isso é o benefício em prol do outro, né? A gente tem que conduzir de uma forma em que os instrumentos da vida possam ser um instrumento de vida. Se você é um motorista, você tratar bem as pessoas, né? Fazer da viagem dessa pessoa proporcionar uma viagem substancial, de harmonia, de paz. Se você é um comerciante, tratar as pessoas que chegam com carinho, com a atenção necessária e muitas vezes até com a compreensão da perturbação que o outro pode apresentar. Quantas perspectivas podem transformar o servir a Deus, né? Na disposição que nós fazemos no dia a dia da nossa vida, né? Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu Pai. Onde nós estamos? Nós estamos na propriedade divina. Estamos laborando na nossa vida em prol da perspectiva de fazer uma representação divina bem feita, né? Que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Então, o que ele está querendo dizer? Qual é o tipo de qualidade que nós colocamos naquilo que fazemos? Eu sei que nem sempre nós estamos com uma predisposição boa para trabalhar, para fazer as coisas, mas precisamos dar um toque diferenciado na forma de viver a vida, né? Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, ele está dizendo que nós temos que ser o tempero da existência. Se as pessoas fazem as coisas sem nenhum tipo de gosto, como se fosse uma comida sem gosto, né? Nós temos que dar uma qualidade à substância da vida, né? Confrontando problemas de saúde, desafios da existência, que é a desencarnação de companheiros que nós convivemos. Quantas coisas são diferenciadas para nós na forma de viver, para que os outros, quando estejam perto de nós, tenham um recado diferenciado naquilo que fazemos, né? Sem que essa postura de escolha tenha que ser exigida do outro. Se eu estou escolhendo viver de uma forma, não quer dizer que o outro tem a obrigação de fazê-lo porque eu faço, né? Imaginemos que esse campo estivesse cheio de inimigos por toda a parte: vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. É certo que as forças destrutoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o filho de coração fiel ao seu Pai, que lança ao trabalho de perseverança e de boa vontade. Olha a diferença de postura. Um é a indiferença, é igualzinho à parábola do bom samaritano, em que os religiosos passavam diferente àquele que estava caído no caminho, né? Até porque ele não era as dificuldades da vida, elas têm uma forma diferente de nós lidarmos com elas, né? Ou nós olhamos como uma observação educadora de aprimoramento íntimo, ou nós olhamos como uma fatalidade dolorosa, como circunstâncias muito pesadas, fora do seu contexto de realidade, né? Então, a diferença está na postura como nós lidamos com esses elementos,
E por que nós estamos nesse processo? Para ser chamado para ser um transformador do ambiente, né? Um transformador, não um transformador dos outros, mas um transformador através de nós, né? Naquilo que fazemos, né? Estará em luta silenciosa com o meio. Silenciosa por quê? Não adianta eu lutar com o meio com alarde. O alarde nunca vai ser um bom sinal de que nós estamos bem intuídos com o Pai, né? Sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual. O planeta Terra tem muitas coisas que nós temos que passar por ele, desde os pernilongos da vida aí, né? Um clima acentuado. As dificuldades é a mesma de todas as pessoas, né? Mas nós temos que ter um heroísmo. Quantas pessoas gostariam de sair do país nesse momento de luta, procurando uma melhor condição de sobrevivência, menos risco de vida, né? E o discípulo de Jesus não tem que fazer essas coisas. Não, eu não estou chamado de estar aqui, eu tenho que dar um bom recado de onde eu estou. Né? Os méritos de viver num país como o nosso país, ele é muito grande para quem sabe viver aqui. Lembrando sempre que nós estamos aqui para cooperar com a vida, trazer um benefício de harmonia, de paz, né? Dentro da perspectiva, dentro desse heroísmo, né? Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor na qual haja espinho. Onde há o pessimismo, eu vou pelo menos silenciar para mostrar tranquilidade no modo de viver. Onde há o negativismo, eu não vou ser o positivismo para contradizê-lo, mas vou manter positivamente dentro da vida, para mostrar que tudo é muito superficial, né? Abrirá uma senda, embora estreita, em que estejam em confusão os parasitos da terra. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo, para que surja a gota d'água onde quem em deserto. Então, quantas coisas nós precisamos fazer em benefício, em vez de entrar em polêmicas, em lutas, em contradições, que é comum de nós mesmos. É muito desperdício de energia tentar facultar uma perspectiva alarmante. Nós temos que compreender que a ação divina é bastante silenciosa, não tem alarme nenhum, e além de ser silenciosa, ela é operante, ela não para. Nós de alguma forma temos que aprender a trabalhar dessa forma, silenciosamente, perseverante, fazendo a nossa parte, né? Sem a menor preocupação com os resultados em si, né? Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um canto de alegria, porque Deus ama e segue Deus o ama e segue com atenção. Nós realmente, esse capítulo é para que a gente possa refletir se nós estamos ou não com Deus no nosso dia a dia, se nós temos confiança, né, na imortalidade da alma, né? Não existe dificuldade nenhuma para quem tem olhos de ver, no ouvido de ouvir. Quase sempre é um desafio para que nós possamos, né? Eu sei que nós não somos assim. Certamente a lição em si inspira a gente a falar coisas mais seguras, né? Porque no dia a dia nós não temos essa leitura permanente na nossa consciência para que a gente possa ter essa segurança, e a gente entra nos embates de forma perturbada, desequilibrada, que é a nossa característica de viver. Mas no saldo da nossa existência tem que ter sempre um padrão que mostra que essas informações da nossa vida tem alguma coisa diferenciada, né? Às vezes, quando você está aqui imaginando, se a gente não tentar silenciar, tem uma diferença também, não tem? Porque se eu consigo falar, se eu vejo que há um espaço para falar, para buscar uma conversa mais profunda, menos superficial, com respeito, né, dentro do possível, isso não é às vezes melhor do
eu quero dizer que às vezes as relações, também quando a gente assume essa postura de silenciar sempre, né? Às vezes as relações vão ficando muito superficiais, assim, tudo bem, a gente está se respeitando, mas a gente também não está crescendo juntos, a gente não está discutindo várias questões, né? Por exemplo, em família, com o irmão, com o pai, com o marido, né? Se a gente simplesmente também só silencia... Quando o ambiente assim permite, né, nós vamos ver Jesus movimentando no planeta. Você não vai ver Jesus, em poucos momentos Jesus doutrinava espíritos, ou pouco. Então, onde ele falava com tranquilidade? Na casa de Simão Pedro, no culto no lar. É assim? Todas as noites, praticamente, com os discípulos que estavam sempre abertos ao quê? Ao diálogo aberto e nobre. É assim? Então, pouquíssimas vezes você vai ver Jesus tentando criar situações de discussões estéreis, porque nem sempre, a não ser que as pessoas fizessem o quê? Buscassem ou então perguntassem. Praticamente, a não ser nos espaços que assim é permitido desenvolver, muitas vezes, é lógico, no ambiente do lar nós temos que criar essas predisposições, né? Uma abertura para o culto no lar, uma conversa edificante, né? Basta ver que muitas vezes, quando a gente vai envelhecendo, os nossos filhos têm essa... quando o desenvolvimento do diálogo é feito no lar, não tem outra alternativa, os filhos sempre buscam essa fonte de alimentação, da conversa, dos diálogos em si, né? De uma forma ou de outra, não numa doutrinação, mas uma forma de buscar sustentabilidade naquilo que os pais têm para produzir, que é assim sedimentado. Agora, quando se trata de opiniões, a gente muitas vezes tem que, mais do que falar, agir, porque é assim que a vida faz. Você vê que a natureza em si é um campo de visão infinito. Quem tem olhos de ver, desde da estrutura sólida de uma construção, né? Quando você enxerga na parede a solidez e a segurança, é uma informação que você consegue enxergar silenciosa. Porque muito mais do que uma fala, a parede não fala para nós, eu sou segura e firme, tenho resistência para aguentar o peso de um prédio, né? Por exemplo, nada disso está sendo falado verbalizadamente pela parede. Mas quem olha isso e consegue empreender isso da parede, já consegue escutar na articulação silenciosa, pelo exemplo em si, a verdade que está por trás dela. No dia que nós conseguimos fazer isso na nossa vida, nós realmente iremos ser grandes professores. O nosso problema é que nós intrometemos demais na vida, querendo salvar alguém. Isso, né? A gente tem que compreender que a marcha de crescimento é ascensional e não vai parar. Nada obstaculariza o progresso espiritual. Não são os movimentos transitórios da vida, né? A gente olha no cenário do planeta Terra, quantas vezes era visto no mundo como periclitante para todos nós as ações humanas, os poderes transitórios da vida. E onde que eles estão? As conquistas romanas, né, que achavam que tinham pela força suas conquistas diante das outras civilizações, né? Quem olhava aqueles movimentos falava o quê? Eles são grandes e poderosos. Cadê Roma? Cadê César Augusto? A gente olha esses presidentes que passam com as suas prepotências, afirmações. Vai virar o quê, gente? História. História do que nós não devemos fazer.
Que não tem nada que passe, sempre vai ter o resultado a longo prazo. Todas as nossas conquistas hoje são conquistas a longo prazo, que silenciosamente a mão de Deus opera para trazer o melhor para todos nós, né? Nunca vai ser pelos campos da violência. Vamos ter que parar por aqui. Deus ama e segue com atenção. Foi aqui que nós paramos? Deus ama e segue com atenção? É. A gente volta então na outra pergunta. O capítulo está acabando, sei. Acho que esse ano você vê se não.